Hoje, no meu terceiro episódio do meu Eu Carnívoro, quero conversar com vocês sobre algo extremamente importante, extremamente sério, que é muito pouco difundido, é muito pouco falado. Inflamação, inflamação generalizada de baixo grau. Hoje, a nossa sociedade vive muito esse processo de inflamação sem perceber, sem ter noção do que é. O que é a inflamação generalizada de baixo grau? A inflamação generalizada de baixo grau é a obesidade. Hoje uma porcentagem muito grande da nossa sociedade está inflamada. Em 2003, 12% da população adulta vivia com obesidade. Em 2019, esse percentual mais que dobrou, chegando a 26,8%. Em 2025, a projeção já era de 31% da população adulta mundial esteja com obesidade, de acordo com o Conselho Federal de Nutrição. Atualmente, estima-se que 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade. O IMC acima de 30. Obeso. No Brasil, em 2025, 31% dos adultos brasileiros já vivem com obesidade. E 68% possuem sobrepeso. E quais são as projeções futuras? Se as tendências atuais continuarem, quase 3 bilhões de adultos, metade da população mundial, terão sobrepeso ou obesidade até 2030. No Brasil, até 2044, quase metade da população adulta, 48%, terá obesidade e adultos, 27%, viverão com sobrepeso. Informações do Conselho Federal de Nutrição. Por que a obesidade é a inflamação generalizada? A inflamação generalizada, hoje a ciência já reconhece a obesidade como um estado de inflamação crônica de baixo grau, onde o tecido adiposo em excesso, tecido adiposo, quando eu estou falando de gordura, tá? O tecido adiposo em excesso libera substâncias inflamatórias, as citocinas TNF-alfa e IL-6, que afetam o organismo inteiro. Isso está associado a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e outras condições. E por isso, exatamente por isso, que ela é tratada como uma doença sistêmica e não apenas um problema estético. Então, hoje eu estou falando com vocês sobre algo que eu estou vivendo. Meu nome é Mauro José, sou um leigo, não sou médico, não sou nutricionista, eu sou, no momento, um leigo que estava incomodado com o meu excesso de peso. Na época eu estava com 106 quilos. Esses 106 quilos não me largavam de forma alguma. E eu me cansei de viver com esses 106 quilos. E ouvindo pessoas próximas a mim, como minha filha, me dizer, não pai, isso é normal. E junto com esses 106 quilos vinha também um benefício ou um malefício. Vem um combo. Acima do peso, dores articulares, dificuldade para se recuperar de lesões simples e muitos outros problemas de saúde que a gente não percebe. E no dia 20 do mês passado, quando eu falo mês passado, estou me referindo ao mês de abril, eu decidi iniciar no carnívoro.
E a carnívora ela tem 4 níveis. Eu escolhi o nível mais alto, que é o que chamam de carnívora exatamente. Então eu já iniciei na carnívora, exatamente na carnívora restrita. Nossa, Mauro, você não foi radical? Não, eu não fui radical. Eu apenas já estava incomodado com as dores musculares que eu estava sentindo, com as dores articulares, com os problemas de saúde que estavam no meu corpo e que não se resolviam. Eu lhe garanto que eu quando comecei como mais um procedimento, mas eu acreditava muito nesse procedimento. E para minha surpresa, na primeira semana eu reduzi 6 quilos, então caí de 106 para 100 quilos e gradativamente eu continuo emagrecendo. Hoje já estou na casa dos 90 quilos, então 90 quilos hoje para mim é uma redução de 16 quilos, coisa que há alguns anos atrás seria impossível, principalmente porque eu tenho hipotireoidismo, ou seja, a minha glândula tireoide ela é atrofiada, ela não funciona, então eu preciso tomar o medicamento diariamente para fazer a reposição hormonal. E o que eu sempre ouvia de todos os médicos e pessoas que eu fui é que o hipotireoidismo ele te leva à obesidade e você vai ser obeso pelo resto da vida porque você não tem como se curar disso. E aí veio a carnívora e esfregou na minha cara que não é bem assim. E eu comecei a emagrecer, estou emagrecendo, meu corpo está melhorando, as dores articulares já diminuíram 95%, as dores musculares já desapareceram todas, eu tinha psoríase, num estado bem avançado no meu corpo, em um estado tão grave que para sentar, como estou sentado aqui, eu teria dificuldades porque a psoríase estava na área da minha cintura, em volta de toda a minha cintura, e parecia uma queimadura, era o nível que eu sentia. E o que eu sempre ouvi de todas as fontes que eu procurei é que a psoríase era incurável e que você teria que conviver a vida toda com isso. A carnívora me provou que a psoríase não é incurável. Tanto que hoje a minha psoríase ela zerou praticamente toda. Eu tenho 0,001% do meu corpo ainda, cicatrizes praticamente. Eu tinha uma rinite eterna, aquela secreção nasal que fica saindo do seu nariz o tempo todo por qualquer motivo. Quando eu comia, eu tinha essa secreção. Quando eu do nada começava a espirrar, e era aquela crise de rinite, ou no ar-condicionado, ou em clima quente, e nada disso passava. Eu já havia tomado remédios, disse que era infecção da mucosa, tarará, piriri, pororó, pururu, e não resolvia. E hoje tudo isso está desaparecendo. Então, hoje eu consigo entender a ligação entre esse processo inflamatório generalizado, pelo qual eu também tinha, e aí eu consigo entender por que eu estou emagrecendo tão rápido. E aí só uma correção. Não é emagrecer, é desinchar. Por que eu estou desinchando? Porque hoje, na nossa sociedade, nós vivemos um processo inflamatório generalizado na nossa sociedade toda. Bombardearam tanto a nossa sociedade para que você tivesse medo de carne, você tivesse medo de gordura, você tivesse medo do sal, como se a gordura fosse mortal. E a nossa sociedade só evoluiu o que evoluiu porque lá atrás nós evoluímos, nossa sociedade evoluiu como carniceiros. E para ser carniceiro, o nosso intestino precisa de um pH extremamente ácido.
Então o nosso pH ele é equivalente a de carniceiros que existem hoje, como hienas, como urubus, como abutres, que dissolve praticamente qualquer coisa. Então esse estômago que nós temos, ele não foi feito para antinutrientes. Então, quando eu falo que o nosso estômago não foi feito para antinutrientes, isso quer dizer que nosso estômago ele existe de uma forma e ele funciona de uma forma que ele é extremamente preparado para carne. Então, a carne é um alimento extremamente biodisponível para o nosso corpo. Só que a carne tem um detalhe que raramente você vai ouvir alguém falando sobre isso. A carne é o maior anti-inflamatório que existe. Extremamente eficiente. Mas não é você pegar a carne e colocar o local que está infeccionado. É você comer a carne. E um outro detalhe. Junto com a carne, você precisa da gordura. A gordura é fundamental para o nosso cérebro, é fundamental para as nossas células, é fundamental para o benefício do nosso corpo. Em outro vídeo eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre o colesterol. Mas o colesterol é fundamental para o nosso bem-estar, para o bem-estar do nosso corpo. A falta do colesterol, ela é mortal para o nosso corpo. Baixar o colesterol é uma sentença de morte. E hoje, as pessoas à nossa volta, e talvez porque eu estou fazendo há tão pouco tempo também, têm dificuldade em aceitar essas mudanças. Minha filha, que amo demais, ela acha que o pai dela está fazendo mais uma birutice, mais um processo de tentativa de emagrecimento. Eu não vou forçar a barra, não vou encher o saco para fazer a minha filha entender o que é a carnívora que hoje eu faço parte, com muito orgulho. Mas eu estou muito feliz com o resultado que hoje eu tenho. Todos os benefícios para minha saúde. E talvez o menor dos benefícios seja o emagrecimento. Só que visualmente as pessoas acreditam e buscam a obesidade, só que buscam o emagrecimento, o se livrar da obesidade das formas erradas. Porque a quantidade de médicos que conhecem o procedimento carnívoro como se livrar da obesidade de forma real, efetiva, sem efeitos colaterais e com benefícios incríveis. Por que a nossa... Lá atrás, também isso é para outro vídeo, não vou entrar em detalhe nessa parte agora, mas lá atrás foi modificado os protocolos, os procedimentos, e a nossa medicina, ela é, desde a faculdade, preparada para apenas me medicar. Hoje, raríssimos casos, claro que tem esses casos, não existe médico com conhecimento para medicina curativa. Nós só temos uma medicina focada no paliativo. Vai lhe passar o medicamento, vai lhe fazer o acompanhamento até o dia em que você morrer. Mas ela não vai lhe curar. Isso funciona como uma forma de manter o usuário, tanto da indústria alimentícia, tanto da indústria farmacêutica, vivos. Você não morre de uma vez e você não fica curado. E aí você vai definhando. A nossa capacidade, a nossa longevidade foi destruída.
A nossa capacidade de viver mais tempo passa por estar saudável, passa por estar magro, passa por estar com um corpo que lhe gera benefício. Eu não concordo com a ideia que nos venderam de que quando você passa de 50, é normal você sentir dores, é normal você estar obeso, é normal o teu corpo não responder corretamente à recuperação quando você cai, quando você se machuca. Por quê? Porque você está idoso. Não, está errado. Não é por causa da tua idade, é porque o teu corpo está destruído. Você passou anos, assim como eu passei, destruindo o teu corpo, bombardeando o teu corpo. Por que você passou bombardeando o teu corpo? Assim como a carne é o maior e mais eficiente anti-inflamatório do nosso planeta, o açúcar é o maior inflamatório do nosso planeta. Então, hoje, os problemas mais graves de saúde que nós temos são em função do excesso de açúcar. Só que a maioria das pessoas não entendem que o açúcar, ele não é apenas o açúcar do pacotinho. Seja o pacotinho bonitinho, cristalizado, seja o açúcar mais rústico, que é o Demerara, que não passou realmente por aquele processo de cristalização, processo químico para ele ficar branquinho. Sejam os óleos que nos venderam como a salvação da nossa vida e está nos matando, que são os óleos vegetais, que passam por um processo químico extremamente tóxico. E aí ele vira um veneno dentro do teu corpo. Então tudo isso está te envenenando gradativamente, nos envenenando gradativamente, sem que a gente perceba, e nos é vendido como saúde. Todas as pessoas que questionam por que a minha saúde não está 100%, por que a minha barriga não desaparece, por que a minha gordura continua aqui. Então, tudo isso, não existe o interesse de que você se livre disso. Porque isso não lhe mata de uma vez, vai lhe fazendo adoecer aos poucos. E aí, quando eu falei adoecer aos poucos, as pessoas não entendem que, por exemplo, Alzheimer é diabetes tipo 3. Hoje, a quantidade de crianças com diabetes aos 10 anos é gigantesca. E, infelizmente, para a maioria dessas crianças, os médicos não sabem o que fazer. E não é por maldade. É porque na faculdade eles foram treinados e educados para não cuidar do sintoma, para não descobrir o sintoma, para não se preocupar com o sintoma, para se preocupar apenas com aquela situação específica. Então, se você está diabético, eu vou lhe passar um remédio para diabetes. Se você está gordo, eu vou lhe passar uma dieta. E hoje tem as canetinhas ditas mágicas, que na verdade não são mágicas, que baixa-se o preço do produto, mas lhe dá acesso ao produto. E uma coisa incrível que eu descobri comigo é que o emagrecimento com um produto biodisponível e completo. Quando eu falo completo é porque a carne ela tem tudo que você precisa. Você não precisa ficar tomando suplemento disso, suplemento daquilo, porque a carne já é completa. Existem alguns casos de algumas pessoas que tomam algum suplemento, mas isso é pessoal, você faz a sua escolha. Mas eu pessoalmente não estou precisando de nenhum suplemento. E esse emagrecimento, que é um desinchar, é você sair do estado inflamatório generalizado para o estado não inflamatório. Então, quando você começa a sair desse estágio inflamatório para o não inflamatório, você emagrece.
o teu corpo ele para de reagir a esse bombardeio de açúcar que você está recebendo. Porque tudo que nós comemos é metabolizado em açúcar. Arroz, feijão, farinha e trigo. Então, tudo isso é metabolizado em açúcar. E os vegetais que nos venderam como a solução da sua vida são cheios de antinutrientes. E esses antinutrientes têm a função de proteger o dito vegetal. E praticamente todos eles têm, não tem exceção. Tanto os vegetais quanto os grãos, praticamente todos eles têm antinutrientes. Existem alguns vegetais que são positivos, que são saudáveis para o nosso corpo, não posso generalizar, mas em sua grande maioria, todos eles têm antinutrientes. Para que serve o antinutriente? O antinutriente é a forma da planta se proteger para que não seja comida. O feijão tem antinutriente, o arroz tem antinutriente. Praticamente todas as frutas e verduras têm antinutrientes. E existe um produto hoje que é recomendado até por nutricionistas, que é a frutose, como se não fosse açúcar. A frutose também é açúcar no teu corpo. A frutose também é metabolizada a açúcar no teu corpo. Então, hoje, existem muitos produtos e a indústria alimentícia, ela, aqui no Brasil, está acontecendo um processo que está tornando o altamente processado em algo mais perigoso do que ele já era. E o brasileiro não está percebendo que está sendo conduzido para um caminho mortal que vai lhe gerar uma quantidade absurda de doenças, na verdade já está gerando, que é os sabor de. Quando se fala em sabor de, está lhe dizendo que aquele produto não é real. Ele só tem cara. Tipo, mussarela que não é mussarela, sorvete que não é sorvete, carne que não é carne. E quando você começar a observar, eu vou fazer um programa só sobre isso. Tipo carne, tipo leite, tipo sorvete, tipo e assim a quantidade de tipos é gigantesca. E para a indústria alimentícia, tipo chocolate, coisa que eu estava tentando me lembrar, aqueles bombons famosos, não nada disso mais é chocolate verdadeiro. Hoje existe uma indústria alimentícia altamente lucrativa que não está nem um pouco preocupada com a tua saúde, porque ela tem uma grande parceira tão gigantesca quanto ela que se beneficia com a tua doença. Então, você adoece comendo e não morre tomando remédios. Isso é durante toda a tua vida. Quantos remédios você toma? Quantos remédios você precisa tomar para que você não morra? Então, isso é surreal. Está acontecendo o tempo todo conosco, com a nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E hoje, nesse processo de carnívoro pelo qual estou passando, eu vou ser bem sincero, eu hoje estou muito empolgado e também surpreso, porque exatamente hoje, que é dia 1º de junho, eu estou na casa dos 90 quilos. Isso não acontecia há décadas. Hoje eu já estou com 16 quilos a menos. 16 quilos a menos
sem tonteira, sem fraqueza, sem passar mal, sem passar fome. Então, o fundamental é o restabelecimento da minha saúde. E o restabelecimento da minha saúde está acontecendo muito rápido com a carnívora. Me surpreendeu a velocidade que eu comecei a emagrecer. Eu vou detalhando para vocês gradativamente minha evolução com a carnívora. Eu ainda sou novato na carnívora, eu estou com 51 dias hoje. E é chocante que em 51 dias eu reduzi 16 quilos. Sem passar fome, sem tonteira, sem fraqueza. Então, eu não estou dizendo para você se tornar carnívoro. Eu estou dizendo para você valorizar a tua saúde. Tendo o propósito de viver até os 150 anos. E eu não conheço nenhum gordo de 150 anos. Então, hoje eu estou nesse processo de transformação do meu corpo inflamado em um corpo saudável. O resultado está sendo incrível, excepcional. Muito orgulho pelo processo que eu estou passando e continuo com muito orgulho sendo carnívoro. Esse é meu quadro, Eu Carnívoro.